iniciando a nossa aula número 123. E estamos no bloco I23, o propósito dos homens para Jesus, penetrando a fundo nas razões do Sinédrio. Na aula anterior, dentro desse contexto, propósito dos homens, a ligação dos homens com Jesus, no sentido do poder aqui, em que ele questionava a doutrina pregada pelo Sinédrio, então houve esse choque e essa visão diferente. E na aula anterior nós vimos que Jesus tinha um discurso muito sensível para o povo. Eu quero ressaltar que esses blocos não se falam estritamente na religião, que será um bloco mais tarde, e sobretudo no carisma de Jesus, que é um bloco mais tarde também. Mas ele, tirando a parte espiritual, que será abordada em separado pela sua expressão e grandeza, ele tinha um discurso que nós dizemos que não foi um discurso populista, porque ele se falava a verdade, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como está em João, e ele fazia milagres, dando assim sinais de ser o Messias, e ao mesmo tempo também ele prometia ao povo o reino dos céus, que é o mundo espiritual, e a vida imortal, que é a vida propriamente do espírito, que é imortal. E além disso, ele tinha as bem-aventuranças, que ele colocava, bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Enfim, ele ia de encontro nesse discurso com essa promessa chamada messiânica, e ao mesmo tempo, que no nosso caso é uma certeza, não é uma promessa, mas ia de encontro ao povo com essa postura, essa promessa messiânica, e com esses fatos que ele expunha, e ao mesmo tempo com a sua consolidação, dando sinais, né, pelas curas, pelos milagres que ele produziu, entre aspas também, porque no Espiritismo nós não temos milagres, temos leis espirituais, como são as leis físicas, e que perfazem esses eventos, porque Deus não pode derrubar a sua própria lei, ele não pode dizer que alguma coisa extraordinária vai acontecer. Nada acontece extraordinário perante Deus. O que acontece extraordinário é realmente a nossa modificação pessoal para o lado do bem, da caridade e do amor. Portanto, essa foi a nossa aula 122. E continuando essa postura de Jesus, nós vamos entrar aqui em que Jesus é comentado. Jesus conjuga a força do seu discurso profético com os sinais identificatórios dele sim ser o Messias. São os milagres, 2 pontos, cura de uma mulher com hemorragia, uma mulher que provavelmente tinha um mioma, sangrava um sangramento ginecológico, o cego de nascença, o paralítico leproso, expulsão de demônios, a ressurreição, que na realidade não é ressurreição, porque o termo médico nosso é ressuscitação. O cara, às vezes, o sujeito teve uma parada cardíaca, o indivíduo aí ressuscitou, né? Pareceu morto, estava no estado de catalepsia, né? Total, preso, ou uma letargia profunda, né? Enfim, aí depois saiu daquele estado de alteração de consciência, uma vinculação para o aparelho motor, locomotor, a expressão toda, enfim, e tudo isso ele ia tocando essas chamadas ressurreições, como nós dissemos, que são ressuscitações do ponto de vista médico. Além disso, ele fazia outros fenômenos, como a levitação sobre as águas, etc, etc. E, por fim, vinha a vida eterna. O espírito é imortal. Vida eterna é a antítese da morte. Morte ocorre no corpo físico, no perispírito também. O perispírito é um corpo espiritual, uma espécie de nuvem energética, que vai se modificando relativamente ao nível intelectual do indivíduo e seu avanço moral. Quanto mais moralmente avançado o espírito,
mais a energia do seu perispírito é mais tênue, ela vibra com maior força. Quanto mais materializado é o indivíduo, mais o perispírito se densifica. Então é uma morte relativa também, porque muda o sujeito nos pensamentos, muda o perispírito. Muda, desencarna, o corpo físico fica, mas o espírito, que é imortal, enfim, permanece. Então ele promete essa imortalidade. E toda essa movimentação de Jesus configura inegável mesmo, ameaça ao sinédrio. O conhecimento da lei e dos profetas era incomum em Jesus. Ele discutia com os doutores da lei e teve uma discussão por ocasião da sua ida à sinagoga para a cerimônia de Páscoa. A cerimônia de Páscoa entre os judeus é comemoração da libertação da escravidão do Egito. E nessa época que ele teve esse debate com os doutores da lei, ele tinha apenas 12 anos. Isso está em Lucas 2, 41 a 52. Vamos ver o discurso doutrinário de Jesus, senso estrito. A nova e inédita concepção de Deus. Jesus traz nova concepção de Deus, à vez do Deus temente, punitivo e que castiga, um Deus compatível com o nível cultural daquele povo. Por exemplo, no passado, o Deus dos judeus era um Deus temente. Vejamos isso aqui em Êxodo 20, 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegante, era o monte Sinai. E o povo estremeceu e ficou de longe. E disseram Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés então ao povo: não temais Deus, veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, esse evento que se deu no Monte Sinai, que deixou o povo, aquela tribo judaica, que era uma tribo ainda aterrorizada, foi justamente para mostrar um Deus que exige que a sua lei seja cumprida sob a pena de ameaças aos indivíduos. Então, portanto, era o Deus temente. Está aqui em Êxodo 20, 16 a 20. No entretanto, Jesus surge para uma nova graduação, né? Um novo nível de espíritos. Muito tempo depois de Moisés, talvez 3.000 anos, 2.500 anos, surge Jesus. Mas esse povo já tem espíritos mais evoluídos e podem estar mais sensíveis a essa mensagem diferente, que não é mais do Deus temente, mas do Deus do amor, da misericórdia e do perdão. Bom, o Deus de Jesus já não exige sacrifícios e holocaustos, e o que deve ser sacrificados são os sentimentos de vingança do indivíduo. E Deus pede que, à vez dos holocaustos e do sacrifício, o indivíduo mude a sua natureza afetiva e comece a se aproximar das coisas do bem e da moral próxima ao outro. Então, essa relação com Deus, ela se traduz também pela extinção e supressão de qualquer culto exterior por parte dos hebreus ou dos judeus, qualquer oferenda, qualquer sacrifício e qualquer liturgia. Prestem atenção, é isso que Jesus propõe. O Deus de Jesus não aceita comercialização da fé, a remissão dos pecados por meio de doações ou dinheiro, né? Ah, meu Deus, como a religião é comercializada hoje e sempre foi, né? Por um determinado grupo. Vejamos aqui Marcos 11, versículos 15 e 18, Mateus 21, versículos 12 e 13. Em seguida, eles vieram a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam ou compravam. Então, Jesus foi a Jerusalém e entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, compravam o comércio.
derrubou as mesas dos cambistas porque nessa época da Páscoa vinham judeus de todo o Mediterrâneo, da África do Norte, da Pérsia, enfim, esses judeus tinham uma moeda deles. Então fazia o câmbio com a moeda local, não é? De toda forma, derrubou a mesa dos cambistas e o assento daqueles que vendiam pombos. Pombos eram para fazer oferenda, não é? O sacrifício. E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que a casa do meu pai será chamada casa de oração por todas as nações? Ele cita lá Isaías, essa citação. No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões, um covil, quer dizer, um abrigo para salteadores, ladrões, uma toca, um buraco de ladrões. Fez do templo um local que deveria ser sagrado para ser um lugar conspurcado pela comercialização da fé, pela comercialização do perdão de Deus. Isso prosperou, né? Vocês viram que uma das razões, como eu falei antes, em outras aulas, da reforma de Martim Lutero, a reforma luterana, foi as chamadas indulgências, né? O Papa precisava de dinheiro para construir a igreja de São Pedro, lá no Vaticano, e recolhia dinheiro de todo mundo. Então ele tinha as indulgências, eu falei, eram diplomas de indivíduos que pecavam, mas que seriam absolvidos mediante o pagamento de X moeda local e recebiam até um papel com a indulgência sendo absolvido e pagava. Essa foi uma das razões da reforma de Martinho Lutero. Bom, mas a força de Jesus, o carisma era tão forte, né, que os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles temiam Jesus, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Bom, a perdurar essa atitude de Jesus, ou por extremo propagar-se pelo povo, os ganhos financeiros ou os bens dos sacerdotes vão cair substancialmente, né? Vão perder o dízimo, vão perder o lucro, enfim, aquele sacerdote, aquela teocracia sacerdotal judaica, ela vai entrar em declínio dos privilégios que dispõe. Bem, o Deus de Moisés tem um local definido para ser adorado, é outra concepção de Jesus, fica no tabernáculo. Nós vimos que no tabernáculo tem um espaço chamado Santo dos Santos, dentro tem uma cortina, um véu, mais além tem uma arca grande, essa arca tem uma lâmina de ouro, que é o propiciatório, e tem dois querubins, um olhando para o outro, duas imagens de querubins. E Deus se manifesta por voz direta ali, da voz espontânea, é uma manifestação mediúnica, que nós sabemos, isso eu mesmo já tive experiências com voz direta. Então, esse Deus que se comunicava uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, com o sumo sacerdote, era um Deus localizado ali, né? Era um privilégio também dos hebreus, poder receber Deus e Deus transmitir a mensagem para o povo de Israel. Na realidade, não é Deus, é um espírito tutelar com mediunidade, alguém tem mediunidade, não precisa estar lá dentro, pode pegar de fora a energia mediúnica, né, para catalisar essa energia e transmiti-la em voz direta. Bom, então esse Deus de Israel estava ali, entre os dois querubins dentro da mensagem. Vamos ver, isso está em Êxodo 24, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, né, daquela lâmina, do meio de dois querubins, sob a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Impressionante isso. Então, Sinédrio, ele tinha, né, o poder de representar esse Deus, né? Ele se apropriou desse Deus. E esse Deus é que determinaria, via Sinédrio, o que o povo devia seguir. Era muito forte isso. Mas Jesus coloca isso em xeque. Quer dizer, a apropriação de Deus.
a interlocução de Deus, a apropriação no caso de representar Deus, né? Ele coloca isso porque o Deus dele não tem um local próprio para se manifestar. Isso está em João 4, 19 a 24. Isso é tão sério, tão grave, que resgatar, tirar dos hebreus, do sacerdócio hebreu, a representatividade de Deus é a ruína deles. É a mesma coisa que acontece, que a gente vai ver nas aulas sobre os evangelhos, é a mesma coisa que tirar da igreja a propriedade de representar Jesus. Imagine alguém dizendo que a igreja não representa Jesus, né? O que a igreja vai fazer? Vai chamar de herético, né? Antigamente falava isso, o sujeito ia morto, ia para o sacrifício, né? Mas qualquer coisa que fugia ao comando desses poderes religiosos, que se tornam um poder quase de Estado, eles tinham que ir contra esses indivíduos. E aqui, isso antes mesmo do Vaticano já começa aqui. Então, em João 4, 19 e 24, Jesus diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, aquele monte que eu falei, o Monte Gerizim, lá na Samaria. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que o lugar que se deve adorar. Quer dizer, os samaritanos, já falamos, eram heréticos dissidentes em relação aos judeus. Então, os judeus tinham a sua fé centralizada no grande templo de Salomão em Jerusalém e os samaritanos no Monte Gerizim, na Samaria, que era ao norte de Jerusalém. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando nesse momento, nem em Jerusalém, adorarás Deus. Quer dizer, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, diz ele. A salvação vem dos judeus porque Jesus era judeu. Ele não tinha outra origem. Que origem ele seria? Pagão, romano, persa? Que ele seria, né? A sua origem, né, cultural, dentro daqueles propósitos do tempo que viveu, né, naquele meio ambiente, o consignava como um judeu. E a mulher que era samaritana não gostava dos judeus, nem os judeus dos samaritanos. Mas Jesus diz, a salvação virá dos judeus, judeu sou eu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros profetas, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e verdade. Né? Aí sim, em espírito e verdade. Onde é que está o espírito? Onde é que está a verdade? Está entre aqueles dois querubins? Não está. Não pode estar. Porque são estes os pais que procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que seja adorado e o adoreis em espírito e verdade. Sublime isso. Isso é sublime. Então, dentro desse contexto, Jesus já ameaça aquele corpo farisaico. Né? E ainda tem Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe responde: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vós. Bem, nós vamos terminar aqui esse bloco de hoje. Não adianta nós estendermos muito, porque, de toda forma, nós estamos vendo como Jesus vai crescendo na sua doutrina revolucionária em relação àquela consistência litúrgica, né, comercialmente litúrgica, etc., etc., do sacerdócio judeu. Amanhã nós voltaremos sobre esse ponto. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço pela minha aluna Vanessa Figueiredo, que está lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, lá no Fundão, na UTI, serviço de neurologia, ou disciplina de neurologia. Que Deus nos abençoe. Muita paz, meus alunos.
vamos lutando aqui as nossas flores de hoje, né? O Espiritismo veio para revolucionar e trazer esses novos conceitos. E é um prazer para vocês falar dessas coisas que vão realmente libertando vocês e dando uma visão de vida, uma visão de mundo muito mais libertatória, no caso, e, sobretudo, uma visão sem preconceitos, sem superstições, sem misticismos, sem sacramentos, sem cultos exteriores, apenas o contato de vocês e todos nós pelo pensamento, pela prece, pelas boas ações com Deus nosso Pai. Que Jesus nos abençoe, nosso modelo e guia, e até amanhã, se Deus quiser.